Um navio chinês atracou no Rio de Janeiro. E nesse momento, quando isso aconteceu, gerou aí uma série de dúvidas, uma série de questões, porque o navio não pôde ser revistado pelos médicos aqui da Cremerge, no Rio de Janeiro, que é um procedimento ali padrão. Então, aquilo ali já levantou alguns alertas, começou a rodar. No primeiro momento, o pessoal de rede social é muito rápido para repercutir as coisas, principalmente quando eles acham que é teoria de conspiração e não está em nenhum portal de notícia. Então, começou meio que no underground. Só que depois isso virou notícia de fato, porque foi confirmado que o navio estava lá, que eles haviam impedido que você entrasse nesse navio, eu digo os brasileiros, né, o estado do Rio de Janeiro. E depois apareceu a notícia de que pessoas estavam indo ser atendidas nesse navio. Olha que loucura. A princípio não se sabia que lógica tinha isso, e depois foi falado que na verdade eram chineses que estavam entrando nesse navio para algum atendimento que até agora ninguém sabe muito bem. Mas houve um pronunciamento oficial sobre isso. E o Mano Walter vai colocar o vídeo aqui para vocês poderem entender melhor. Mano Walter. Todas as autoridades, Secretaria de Estado de Saúde, Marinha do Brasil, que tem um serviço espetacular de assistência à população brasileira, fluvial, ribeirinha. Estamos aqui pelo Cremerge, após diversas denúncias de que havia um navio militar chinês fazendo atendimento de pessoas aqui no Brasil, o que é proibido se não tiver autorização. Resolução do CFM obriga que qualquer médico que atenda a população brasileira vindo de fora tem que ter autorização do CRF. Fomos bastante questionados acerca do que estava acontecendo, inclusive com relatos em redes sociais, e viemos aqui logo avaliar. Obviamente, eles não autorizaram a entrada do Cremerge, estamos aqui fiscalizando, também não temos como obrigar a entrada no navio estrangeiro, é como se fosse outro país. Então, estamos aqui tentando conversar com as pessoas. Os argumentos são absolutamente divergentes, enquanto algumas pessoas dizem que houve sim atendimento de populares, outros dizem que não houve. Conversamos também com o vice-cônsul da China, que não quis conversar conosco. Então, assim, em resumo, nós estamos aqui, não estamos vendo nenhum atendimento nesse momento, então é o que a gente pode ver, não podemos entrar, mas, por outro lado, nós temos um poste da Secretaria de Estado de Saúde, onde lá está escrito que haveria sim atendimento. Então, há alguns relatos aqui de que houve atendimento em algum momento. Alguns dizem que só de pessoas chinesas, outros dizem que talvez não somente chinesas. Então, a gente está aqui neste momento inicial, sem saber se houve atendimento ou não, e cabe agora ao Cremerge, um órgão fiscalizador da medicina, oficiar todas as autoridades. Secretaria de Estado de Saúde, Marinha do Brasil, que tem um serviço espetacular de assistência à população brasileira, fluvial, ribeirinha, que com certeza não necessita de médicos de outros países para fazer esse atendimento. Então nós estamos aqui para defender a medicina brasileira, a excelência dos médicos brasileiros, e de forma nenhuma, qualquer médico de fora de outro país é bem-vindo ao Brasil para atender a população brasileira. Mas tem que seguir os trâmites e os ritos legais, dos quais fazem parte, obrigatoriamente, a inscrição no CRM para esse período de atendimento. Então o Cremerge está aqui fazendo seu papel, junto com o Conselho Federal de Medicina, e fiscalizar a medicina e não aceitar, caso tenha havido atendimento irregular à população brasileira por médicos de outros países, que no caso aqui seria da China, mas pode ser de qualquer país. É isso o papel do Cremerge. Agora, muito curioso, né, gente? O vídeo aí, ok, a gente precisa de um posicionamento oficial, mas tem uma musiquinha feliz, né? A gente colocou exatamente como o vídeo tá lá. Parece até que a gente descobriu do que se trata, parece que ele estava dando a informação pra gente de que, ó, a gente tá tudo sob controle, a gente sabe de tudo. Absolutamente nada disso aconteceu. Ninguém está tranquilo com isso. O Itamaraty e forças militares brasileiras demonstraram imenso desconforto com isso. A única informação verdadeiramente oficial é que se trataria de uma missão humanitária, o que é muito estranho, porque não há muitos dados sobre o que aconteceu. E aí, o Poder 360, com exclusividade, você provavelmente conhece o portal do Poder 360, conseguiu entrevistar militares com exclusividade. Claro, fontes anônimas, mas que alegam o seguinte: esses militares apontam que o navio possui equipamentos capazes de coletar dados estratégicos. E isso elevou o nível de alerta na Marinha e no Itamaraty. Curiosamente, Júlio, na Marinha,
sempre que a gente vê coisa estratégica, sempre que a gente vê esse tipo de situação, você vê a Marinha se manifestando. Por sorte, ou não tão sorte assim, nós temos aqui membros da Marinha Brasileira, temos Júlio Roque, temos Carcará, também o comandante Vilas Boas, que não está presente, mas que faz a gente entender porque que a Marinha é um órgão tão estratégico. Mas, Júlio, eu queria sua percepção inicial aí sobre isso. E te digo mais, se um alerta como esse, vindo da Marinha e do próprio Itamaraty, não nos causa espanto, o que mais causará? Se foi isso mesmo, dados estratégicos, e aí? Ficou por isso mesmo? Os caras foram embora e tá tudo certo. Tomara que não tenham levado nada. É isso, Júlio? Bem, Eric, quando você fala dos oceanos desse planeta, você fala de uma das maiores riquezas e de pouco conhecimento. Conhece-se mais da superfície lunar do que do fundo dos oceanos do próprio planeta onde vivemos. Então, o mar é uma extensão de inúmeros recursos naturais, sejam minerais, sejam quaisquer que for, pesca, enfim, até mesmo estudos de coisas que poderão alavancar a ciência, né, pesquisando as profundidades. Mas falando sobre isso, vamos falar do navio. É um navio hospital, sim, classificado como navio hospital da Armada Chinesa, que veio nessa visita, estranha visita, né? Porque uma ação humanitária, Eric, ela acontece justamente em países que estão em frangalhos, que chegaram a pedir formalmente ajuda às entidades internacionais. E aí, essas entidades internacionais colocam os navios à disposição, as Forças Armadas são convidadas de vários países para fazer essas ações humanitárias, como acontece em Gaza, alguns países da África, enfim. O Brasil não está vivendo isso no momento. E muito menos pediu essa ajuda, né? E agora o navio para, né? Eu estou indo desde o começo para que todos entendam nessa linha temporal. O navio para e oferece ajuda humanitária médico-hospitalar. O mais interessante é que tem pessoas transeuntes que foram perguntados, que eu vi em alguns portais, que falam nitidamente que foram inoculados. Tomaram algum tipo de injeção, sendo algum tipo de remédio ou algum tipo de exame, que a pessoa nem sabe o que é. Então, isso é muito suspeito e, além disso, é contra todas as regras e principalmente a lei que rege o país sobre isso. E aí vai a autoridade, né, de saúde, como nós vimos no vídeo. Não, que eu cheguei aqui no navio para avaliar, mas não deixaram eu entrar. E aí nós fomos conversar com o consulado, que também não quis nos receber e foi ríspido com a gente. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Qual é a parte que ninguém entendeu que há alguma coisa que está sendo tolhida, como a gente chama, o dado negado? O cara não quer falar sobre esse assunto. Então vai lá saber o que aconteceu nessas consultas e nessas possíveis, não estou afirmando nada, tem alguns portais, vocês podem procurar, possíveis inoculações com algum tipo de injeção, remédio ou exame de sangue que as pessoas não sabem classificar o que seja. Então, isso é perigosíssimo, né? Nós já vimos notícias muito sólidas dizendo qual foi a origem do vírus do Covid, que realmente foi o que até agora sabemos, foi na cidade de Wuhan, foi comprovado, e aí vem essa história de navio chinês, e o pessoal está preocupado com espionagem. Eu acho que a preocupação é muito maior do que você possa imaginar, porque o controle agora é biológico, o controle agora é pelas mentes, são pelos seres humanos. As guerras de atrito estão acabando, vão ver uma ou outra guerra aí acontecendo no mundo, é um jogando míssil no outro sem ter muito atrito de tropas. Né, a gente vê isso na Ucrânia, mas como era antigamente, não. E agora, com certeza, as forças e as autoridades mundiais já pesquisam maneiras de comandar certos nichos de pessoas. É disso que eu estou falando. Todos já sabem no meio militar que a biotecnologia militar já está influenciando em algum tipo de vírus ou doença que ataque somente uma etnia. Você tem noção do que eu estou falando? Então você simplesmente seria, eu estou exemplificando, porque isso é estudo militar, inclusive a China, né, tem vários robustos trabalhos acadêmicos militares falando sobre isso. E pulverizar esse certo agente biológico que atacaria somente quem tem aquele tipo de DNA.
Isso é uma arma perfeita. Então, eu acho que tudo isso deve ser levado em conta, inclusive o grau estratégico que isso pode ocasionar, se for verdade. Isso tem que ser checado por todas as autoridades, tanto governamental não, tanto do governo estadual quanto do governo federal na área de medicina e na área estratégica e soberania pela Marinha do Brasil, Eric. Muito bom, Júlio. Cara, eu não consigo imaginar nenhum dos grandes países do mundo, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, enfim, Japão, não consigo imaginar um país desses que receberia um navio na sua costa, sem saber o que está fazendo, com os próprios militares daquele país dando notícia aí para os portais, dizendo que, olha, eu acho que tem isso, tem que ser investigado. Entrar, não dar satisfação, sair de boa e ficar por isso mesmo. Isso é a diferença de poder entre nações, Carcará. Queria ouvir sua leitura aí sobre isso. Carcará, acho que deu problema de novo aí no áudio. Eu não sei se foi o microfone aí. Mas vou jogar, Miquel, vou jogar para você aqui. Quero ouvir também sua leitura aí sobre isso, depois a gente volta aí com o Carcará. Eric, é interessante a gente prestar atenção o momento em que isso está acontecendo, tá? Esse navio chinês, ele não chegou de surpresa no Brasil, não. Houve um pedido em setembro do ano passado, um pedido da diplomacia chinesa, para que esse navio aportasse no Rio de Janeiro. Isso já gerou algum nível de desconforto, porque aconteceu no momento em que as tensões entre Brasil e Estados Unidos estavam muito altas, principalmente por causa da questão, a gente sabe que a relação com a China e com o Irã foram pontos ali sensíveis, que acabaram sendo usados também pelo Donald Trump, naquela questão da Magnitsky, na questão das taxações impostas ao Brasil. E esse navio foi pediu essa autorização, e na época se falou que o navio pediu autorização, mas ninguém havia confirmado se essa autorização tinha sido dada ou não. E aí agora esse navio chega no Brasil e fica aqui essas semanas em janeiro. E o que chamou a atenção e gerou algum incômodo foi que o navio ele vem com essa proposta, né, de uma missão humanitária, de cooperação em saúde, mas sem esclarecer muito bem quais são os termos dessa cooperação. Se a gente entra no site do governo do estado do Rio de Janeiro, né, que foi onde o navio ficou atracado, você vai encontrar lá menções do comandante desse navio, estando com a secretária de saúde, para falar que ia fazer essa cooperação. Mas os termos dessa cooperação, em momento algum, ficaram claros. E aí o que a gente pode fazer? A gente busca saber como eles se comportaram em outros países, já que esse navio vem circulando o mundo aí nessa missão Harmony para fazer uma missão de 220 dias, mas já houve missões anteriores feitas por esse mesmo navio. E uma delas foi no continente africano, eles passaram por vários países, e assim, em alguns lugares, como um paísinho chamado Seychelles, ele chegou a atender 1.200 pessoas por dia ao longo de 10 a 15 dias que ele ficou ali naquele país. Inclusive, efetuando operações complexas à distância. Tá? Eles fizeram uma operação em um país africano simplesmente a 12.500 quilômetros de distância do médico que estava operando. Até aí seria extremamente aceitável e normal que você tenha um outro país oferecendo essa ajuda, mas como o Júlio Roque falou, oferecendo essa ajuda em países que não têm ali um sistema de suporte ou estão passando por alguma crise, alguma catástrofe, né? Por exemplo, os Estados Unidos também possuem um hospital navio, alguns, né? E um desses é o USN Comfort, que foi usado lá em 2020, aportou em Nova York, porque os hospitais de Nova York não estavam dando conta do início ali da Covid. Então, esse navio ele aportou em Nova York para oferecer esse apoio. É interessante para todos os países terem isso. A própria Marinha do Brasil tem navios hospitais, óbvio que com muito menos capacidade de atendimento e provavelmente muito menos tecnologia também, utilizando ali para atender a nossa população ribeirinha. Então, sim, faz sentido os países terem esse tipo de navio, mas a utilização deles é para aqueles lugares onde
se tem uma catástrofe, uma emergência sanitária ou ausência total de um sistema público de saúde. Então, a nossa Marinha utiliza os navios hospitais lá com a população ribeirinha na bacia amazônica e os Estados Unidos utiliza nas emergências que possam sair naquele país. E a China, ao trazer esse navio para cá, tudo bem que a gente sabe que o SUS tem os seus problemas, mas ele funciona. E aí, se está prestando um atendimento médico, o CREMERGE tem essa responsabilidade e essa capacidade para fiscalizar, para acompanhar os procedimentos se estão acontecendo da maneira correta. E aí, não podendo ser feita essa fiscalização, abre-se margem para essas dúvidas, né? E uma das coisas que chamou a atenção seria uma espécie de excesso de antenas, sensores e radares. Então, esse navio que está ancorado aqui, teoricamente, para fazer uma cooperação técnica de saúde, que ninguém sabe os termos dessa cooperação, ele poderia estar hackeando, coletando dados, fazendo um mapeamento da nossa bacia hidrográfica, né, do nosso litoral, ou também ainda coletando dados sobre o perfil nutricional da população brasileira e também sobre doenças regionais e sazonais. Porque onde que isso é importante? Se você sabe como anda a saúde de um povo, qual a principal forma de se alimentar, os principais nutrientes que aquela população tem ou estão em falta, você também consegue direcionar tanto um ataque quanto uma política econômica diferenciada. Vejam bem, quando eu falo em ataque, eu não digo nem necessariamente, embora hajam sim pesquisas, como o Júlio Roque falou, de doenças ou outros agentes químicos focados em questões étnicas, mas também pense o seguinte: se você manda o seu soldado para um determinado território e o seu soldado não tem anticorpos para uma determinada doença, ele pode sim vir a sofrer muito. Eu cito como exemplo, não foi nem uma questão militar, mas durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o simples fato de alguns remadores estarem ali com respingos da Lagoa Rodrigo de Freitas batendo em seus corpos, remadores americanos e europeus acabaram tendo uma disenteria grave, justamente porque não estavam acostumados com o nível de poluição que a Lagoa Rodrigo de Freitas tinha. Então, se um exército, um outro país começa a ter acesso a esses dados biológicos de uma nação, ele consegue preparar os seus soldados para uma adaptação também a esse tipo de fenômeno biológico, a esse tipo de fenômeno de saúde, que pode acarretar em danos sérios às suas tropas em um terreno estrangeiro. Então, é preocupante a forma como isso tem sido feito, principalmente por ter sido no Brasil, que, teoricamente, tem o SUS e não precisaria. Não causaria tanta estranheza, mas ainda seria preocupante se esse navio tivesse ido lá para atender as populações ribeirinhas. Não causaria estranheza pela necessidade do local, mas seria preocupante pela possibilidade de rastreio do que está acontecendo por lá. Muito bom, Miquel. Agora sim, Carcará, mais uma vez aí, com você a palavra. Vamos ver se a guerra eletrônica chinesa não está me bloqueando novamente. Cara, situação aí que o Júlio falou foda. O que o Miquel falou também assina embaixo. Não está havendo nenhuma catástrofe no Brasil. Justificaria esse navio aqui, Eric, nas enchentes do Rio Grande do Sul, na qual eu participei lá por 2 meses lá no resgate lá. Entendeu? Seria aceitável esse tipo de coisa. O que não seria necessário, porque o Brasil tinha poder de reagir a esse tipo de calamidade. Eu nunca vi nenhum navio hospital no Brasil com os 30 anos de marinha, nunca vi nenhum navio hospital estrangeiro. Esse navio russo, chinês, ele é um navio científico com uma bandeira, uma false flag de saúde. Na realidade, o que é que ele faz? Ele trabalha fazendo o mapeamento do leito marítimo. Ele trabalha com ecobatímetro. Se você olhar a foto do navio, parece uma fragata. Ele é da classe 920. Dali para transformar em fragata é pouca coisa. Então, um navio gigantesco de pesquisa. Olha só, ele é de pesquisa e a história de cobertura é navio de missão humanitária de saúde. Aí chega nos locais, dá 2 pílulas para um, injeta um vírusinho ali em outro, e assim vai sacaneando o mundo aí. Eu só quero ver daqui uns dias, quando começar a aparecer coisa estranha, e quem foi que autorizou? Não foi a Marinha.
Isso deve ter sido coisa do Itamaraty. Isso é coisa do senhor Celso Amorim. Eu nem vou até falar aqui, deve ter sido ele, cara. Essas presepadas é coisa dele. Então, cara, não justifica. Ele foi para o Chile. O Chile é um país altamente desenvolvido, não está tendo catástrofe, terremoto, que lá tem essas coisas. Não está tendo. Algumas nações que ele passou não tem necessidade, que ninguém chamou. Ou seja, eles estão fazendo Isso tudo foi, eu assino embaixo que vou falar aqui, isso tudo foi só para acessar a costa brasileira e o nosso leito marinho. Para saber a entrada do esporte, qual a profundidade. Aí, olha só como essa porra, ele está formando um banco de dados preciosíssimo que só a Marinha tinha. Claro que quando os navios americanos vêm aqui, eles também fazem o levantamento, mas é coisas tipo assim, que já é usual entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora a China, ela está sabendo a profundidade do porto, se passa o submarino, qual o tipo de submarino que vai poder passar, o torpedo, que profundidade ele tem que ele entrar mergulhado, caso ele queira fazer um ataque no Brasil, onde é que tem curva fechada. Aí vamos lá para a parte de mineralogia, a parte de geologia. Com certeza esse navio vai passar por cima do elevado Rio Grande. Aí ele vai ver lá, caraca, que é terras raras aqui. Cara, eles têm sensores que lê o terreno, pô. Eles têm sistema de sonares e radar, que eles jotam debaixo do navio, ele vem varrendo o leito todo. Outra coisa, os cabos submarinos, com certeza eles sabem onde é que está cada um. Aí a Marinha se teve preocupada, mas eu não vi nenhum documento da Marinha, quando foi aceito esse navio, ir lá e questionar. Eu não vi. A Marinha questionou o Itamaraty, não. Aí o navio chegou, está aqui desde o dia 8, foi embora ontem. Puxa, o navio veio, caraca, e esses dias anteriores, por que alguém foi lá no presidente? O presidente não marca esse navio entrar. Ele não é navio hospital, é navio espião. Quando foi o navio russo que passou lá por fora, foi um verdadeiro inferno, e um navio americano, não, porque o americano é o mauzão e que o russo é mau. E o chinês chegou, atracou, ainda injetou uns produtozinhos na galera. Meu irmão, o cara chegaram, atracaram, o cônsul cagou para a autoridade sanitária do Brasil, que é o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Os caras mandam pra caralho, inclusive peitaram o STF querendo tomar o direito dele de exercer a função, foi até no caso do presidente Bolsonaro. O chinês cagou, o cara foi lá, não, pô, que todo mundo empurra, não, ainda cercou o cara com 8 marinheiros dele lá, fuzileiros, sei lá. Não quis atender, não quis mostrar o que era, não quis mostrar o que estava fazendo. E o Lula, cadê o Lula? O Lula, cadê o Celso Amorim? Cadê o Itamaraty para responder? Ninguém fala porra nenhuma, irmão. Aí, quer dizer, você está nessa confusão toda no Caribe, o Lula gosta de fazer esse tipo de cagada aí, de se aproximar de iraniano, terrorista, chinês, tudo que não presta, meu irmão. Isso aqui não é comércio, tá? Não é um navio chinês levando para outra, não é nada disso, é um navio espião. Esse navio é conhecido, pô. É o Arctic Silk Road. Ele é um navio que faz parte dessas viagens, usando essa false flag de navio hospital. Aí ele vai em algum paizinho pobre daquele para disfarçar. Não viu como a gente foi fazer o bem? A gente foi nesse paizinho aqui da África aqui. O cara não vê que ele só está indo só nos países padrão, pô. Aí vem do Brasil, onde tem o melhor sistema de saúde do mundo, que é o SUS, não é isso? A China, não, pô, lá tá funcionando, não. Vou lá no Porto do Rio, que lá tá tudo abandonado, eu vou aplicar vacina, inocular remédio no povo. Foda-se o prefeito, o governador, o comandante da Marinha, essa porra é China. É nós, porra, aqui é Lula e Xi Jinping, e que se for do resto. No final foi isso que aconteceu. Notinha de repúdio da Marinha, não sei de quem, e ficou por isso mesmo. Coitado lá a autoridade foi lá no cais, lá, por pouco não jogaram dentro do bar lá, pô. Só faltou isso. Ele ficou lá reclamando, caraca, ninguém me atendeu. Olha o nível que chegou o nosso governo. Aí no outro dia, soberania. Porra, meu irmão. Inventa outra que essa não colou, irmão. É isso aí, Eric. Muito bom, Carcará. O Júlio pediu a palavra aqui. Julião, com você. Realmente o navio possui várias antenas, né? Eu acabei de até olhar uma foto do navio, tem um número bastante grande de antenas, e sim, ele pode levar
bastante equipamento de monitoramento, por ser um navio todo fechado, né? Você vê que pouca parte ali é de deck, é aberto. Então é um navio que pode sim ter essa capacidade de inteligência, e ressalto também que as maiores missões de inteligência foi como o Carcará falou. Os navios vão como navios hospitais, navios de pesquisa, até mesmo navios que não são militares. E esses navios fazem esse trabalho de repassar algum tipo de dado coletado, seja campo eletromagnético, seja geológico, como o Carcará falou, enfim, dados de radar, dados de profundidade, ecobatímetro do local onde ele está ancorado, enfim, vários dados que podem ser repassados para a China. Então, volto a dizer que nessa pegada, né, de monitoramento e espionagem, sim. Mas ainda volto também no tema de ataque biológico, que é muito interessante isso acontecer justamente antes do carnaval. É só uma suposição, ninguém está afirmando praticamente nada aqui, né? Mas imagina se algum tipo de vírus for colocado nas pessoas, né, nesse tal de atendimento, e aí vem o carnaval. O que vai acontecer com a contaminação? Ela vai saltar de números exorbitantes por causa do contato das pessoas. E mais para seguir é o clima tropical do Rio de Janeiro durante o período de carnaval, com umidade grande, que vai facilitar, né, a transmissão e a velocidade. Já imaginou tudo isso? Então, pense bem nas várias possibilidades, né, do objetivo de um navio chinês ancorado aqui, Eric. É isso, Júlio. Carcará pediu a palavra aqui também. Carcará, com você. Ô, Eric, vou te falar uma coisa aqui, que é o pessoal mais moderno, que não tem minha idade, que eu sou de 70, né? Então, a gente era fã de um francês, que é o maior espião do mundo na área de biopirataria, que chamava-se Jacques Cousteau. Jacques Cousteau era um cara, um cientista completíssimo, o cara era foda. Eu sou fã dele, que ele desenvolveu muito material para mergulho, inclusive equipamento de mergulhos militares, com circuito fechado, foi criação dele. O cilindro para mergulhar é criação dele. Ou seja, o mergulho militar vem desse pesquisador chamado Jacques Cousteau. Ele tinha um navio chamado Calypso. Como é que ele fazia para fazer biopirataria? Ele entrava como pesquisador. Cara, ele não saía do Brasil, ele varreu o Rio Amazonas todo de fora a fora. Ele sabia, o que a França pegou de material, de genética, de biotecnologia, através do Jacques Cousteau, não está no gibi. Inclusive, teve país que ele era proibido de entrar, porque ele entrava, cara, da década de 70, 80, aquilo ali ninguém se ligava muito, que ele era aquele velhinho, né? Aquela carinha de bobinho. Aí depois foi descobrir que ele era major do exército francês, lutou na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, era um espião do cacete, o cara, e ele entrou fazendo biopirataria em nome da pesquisa. Ou seja, esse navio chinês é uma cópia do Jacques Cousteau, que a China gosta de piratear, só que foda-se se tu não gostou. Chegou, ancorou, essa porra mesmo. E o equipamento deles fica debaixo do casco ali. Eles podem abrir ali um compartimento, jogar o braço com um robô, ir lá no fundo do mar, pegar a amostra, jogar feixes de sonar e radar lá embaixo e fazer todo o ecobatímetro do solo marinho brasileiro e falar, ó, o Brasil tem isso aqui. Aí depois aí chega aqui, Lula, eu quero fazer negócio, olha só onde é que entra, quero fazer negócio contigo. O Lula mesmo que é, porra, lá no meio do mar o Lula, porra, o cara quer ficar, muito bom, eu vou te vender lá, que é uma plataforma lá, não tem nada lá, claro que tem, né, Lula? O chinês já fez o levantamento. Simples assim. Cara, é uma porra do... meu irmão, aí fica a porra desses petistas gritando soberania pra lá, soberania pra cá, e sei o quê, e que sei o quê é soberania. Cadê a soberania, cara? Cadê o poder, emprego político do poder militar para chegar assim, como ainda mais o chinês? Outros, sai desta porra aqui, ou então, meu irmão, prende o teu navio. Impressionante, cara. Aí, como o Júlio falou, o carnaval já está em cima, daqui a uns 15, 20 dias, já começa a putaria. Aí começa, chegou um vírus estranho. Anota aí, eu só quero ver em quem vai botar a culpa. Vamos botar a culpa nos macacos lá da Floresta da Tijuca, né? Pois é, meu irmão. Isso aí já é repetitivo no Brasil. Já custou, entrava e saía
até chegar o tempo que o nego se ligou, aqui não entra mais não, mas já era tarde, meu irmão. Já tinha levado tudo que ele queria. Fármacos, que a gente chama, né? Usar os aditivos da floresta para fazer remédio de tudo que é jeito, perfume, a porra toda, menos o Brasil. Soberania, soberania. É isso aí, Eric.